Fala turma, sejam bem-vindos aqui para mais uma revisão de copy no Swiper e o anúncio de hoje que a gente vai ler, ele é bem curtinho, mas eu quis trazer ele por dois motivos, tá? O primeiro é porque, enfim, por ele ser curto e fácil de digerir, é algo que a gente dá para colocar no dia a dia de estudos. E o segundo, que é bem importante, é que pô, a gente está vendo uma evolução brutal aí na parte de inteligência artificial, especialmente em copy. E é importantíssimo que você use recursos de IA cada vez mais, mas lembre-se de pelo menos meia hora ou uma hora do seu dia dedicar ali para você refrescar os conceitos de copy dentro da sua cabeça. Então, por isso que esses exercícios aqui eles vão ser bem importantes. Por mais que você use as IAs para acelerar a tua produtividade, você entender os fundamentos e as lógicas por trás vai te ajudar a gerar prompts melhores, a gerar conceitos melhores e, consequentemente, você ter muito mais resultado, trabalhando menos, com muito mais produtividade. Dito isso, o anúncio que a gente vai analisar hoje é esse aqui, tá? Um anúncio da marca Mercedes-Benz, provavelmente aí dos anos 90, final dos anos 80, que muito provavelmente foi veiculado em alguma revista, tá? Eu infelizmente não consegui encontrar muitas informações sobre esse anúncio, mas eu achei ele bem interessante e quis trazer aqui para vocês. E aí, eu vou fazer a leitura aqui, os comentários. Só antes de começar, uma coisa que vale comentar é que ele lembra, de certa forma, esse anúncio aqui da Rolls-Royce, né, que foi feito pelo David Ogilvy, que inclusive é uma das maiores referências aí de copy até hoje, né? E a grande sacada desse anúncio, por que ele funciona tão bem, é porque basicamente ele vai aumentando gradualmente ali a percepção de valor do leitor em relação àquele produto, sem necessariamente citar em preços ou condições de pagamento ou qualquer coisa desse tipo. Ele vai mostrando ali as vantagens, os benefícios, os diferenciais daquele produto de uma maneira tão envolvente que a pessoa ela nem se preocupa se é caro ou barato. Então eles usaram uma lógica parecida, inclusive estrutural, né, visualmente, né, com a foto aqui em destaque, demonstrando aí um negócio elegante, sofisticado, e o texto logo abaixo. Tá? Então vamos iniciar a leitura aqui para entender qual foi o que tem de bom aqui nesse anúncio. Bom, ele começa com essa headline aqui, né? Que tipo de homem compra uma Mercedes-Benz para economizar dinheiro? E o legal dessa headline é que basicamente ela é uma coisa meio contra-intuitiva, né? Então você pode pensar, pô, como assim um produto mais caro, né? Um produto que tem um valor acima da média do mercado, ele pode me fazer economizar dinheiro. Então é um gancho bem interessante que você pode adaptar para outros nichos, né? Que ele é bem flexível. E aí o copy abre dessa forma: tipo inteligente, esse é o homem. Embora possa parecer verdade que gastar seu dinheiro em carro econômico novo de fabricante estrangeiro ou nacional típico possa fazer sentido a curto prazo, o tempo provará o contrário. Aqui tem um recurso interessante, né, logo na primeira frase aqui, que é o tipo inteligente, esse é o homem, que basicamente é um negócio para desafiar o leitor, né? Então a pessoa ela vai ler aquilo, ela vai pensar, bom, eu me considero inteligente, eu sou uma pessoa esperta, então eu estou elegível a continuar aqui, você captou minha atenção de alguma forma. Então é um recurso bem inteligente de você usar, relativamente simples, né, de você fazer, que é você usar algum recurso para desafiar o teu leitor, provocar ele, só que de uma forma que leve ele a continuar a leitura, enfim, vai te ajudar muito em manter a atenção da pessoa. E aí em seguida, né, ele usa esse recurso aqui, a segunda frase, falando sobre uma crença comum das pessoas, né, de, putz, a ideia de comprar um carro mais barato, econômico, ele acaba sendo melhor no longo prazo, mas ele já também num tom desafiador, ele mostra que não, nem sempre o que é mais barato ali vai ser mais vantajoso no longo prazo. É uma versão sofisticada aqui daquela frase do barato sai caro no final das contas, né? O fato é que os carros diesel da Mercedes-Benz são simplesmente construídos para durar mais, muito mais. Então essa meio que é a espinha dorsal desse copy, a ideia por trás dele que é sobre a durabilidade. Então você vai pagar mais caro de fato, só que porém você vai ter resultado um período de tempo muito maior do que você teria comprando um carro muito barato. Então isso aqui pode ser especialmente útil para um copy, às vezes, de um produto que ele tem um valor acima da média do mercado, ou então ele tem um valor um pouco mais elevado. Você pode justificar ele que, apesar de você ter que investir um pouco mais na compra desse produto, no longo prazo ele vai acabar durando tanto
que ele vai ser uma economia para você, ao invés de você ter que ficar comprando pequenos produtos baratos, que no final das contas vão sair muito mais caros, né? Na verdade, a Mercedes-Benz é uma das poucas fabricantes de automóveis a ter um clube de alta quilometragem. E isso é algo que nos orgulhamos. Vários dos nossos carros movidos a diesel já ultrapassaram 1 milhão de quilômetros e com apenas um pouco de manutenção e cuidado regular, você poderia adicionar seu próprio carro a essa lista. Aqui tem dois recursos, na verdade, né? O primeiro é um fator de exclusividade, né? Que eles criam esse clube da alta quilometragem, um negócio meio VIP ali, que também serve um pouco para gerar autoridade, né? Afinal, nenhuma outra marca vai ter esse clube da alta quilometragem porque eles não conseguem ter. E eles têm isso, né? Então já é um diferencial de exclusividade ali. E em seguida eles já colocam aqui um fator, né, de prova social, meio que convidando a pessoa de que, bom, se você quiser fazer parte desse grupo seleto aí de pessoas que já ultrapassaram 1 milhão de quilômetros com pouca manutenção e cuidado regular, você pode fazer isso através do produto. E por trás dessas frases aqui, a gente pode notar que, na verdade, ele é só uma coisa para mexer com o desejo da pessoa ali. O carro, ele acaba sendo meio que o passaporte para você ter acesso a essas coisas. Tanto ao clube de quilometragem, a poder rodar milhões de quilômetros sem nenhuma manutenção ou pouco cuidado. Então, o desejo ele vai nascendo justamente dessa percepção. Tipo, tá, beleza, eu entendi que ele é um produto mais caro, mas, pô, ele vai me permitir rodar muito mais, ele vai me permitir não ter que ficar parando para fazer manutenção, perder tempo, perder dinheiro com mecânico, com oficina e nenhum tipo de cuidado regular ou pouco cuidado do dia a dia ali, né? Então isso no fundo acaba sendo o principal benefício e que justifica a pessoa fazer um investimento mais alto ali, né? Entendemos que a ideia de gastar mais em um carro, que supostamente deveria fazer você gastar menos, pode parecer irônica a princípio, mas em 30 anos, quando o restante dos mercados de carro de luxo e econômicos estiverem permanentemente estacionados à beira da estrada, seu Mercedes-Benz ainda estará te levando de A a B, de C a D e além. E não há muita ironia nisso. Então essa frase final aqui, né, esse encerramento do copy, ele explica o ângulo contra-intuitivo que eu falei lá sobre a headline, né? Ele adiciona uma questão aqui de autoridade também, de experiência, né? Então tem 30 anos que a Mercedes-Benz produz carros, né? Então não é uma empresa qualquer, ele reforça essa autoridade deles no mercado e aí ele já joga uma outra provocação aqui. Então vocês vão notar que o copy, ele, desde o início até o final, ele segue o mesmo tom e esse é um fator muito importante no teu copy. Se você começa ele de uma forma e termina de outra, as coisas ficam meio esquisitas, né? E o leitor ele percebe isso. Mas uma vez que ele começou com uma estrutura, esse tom mais, de certa forma, arrogante, porém desafiador e provocativo, mas ele carrega isso até o final. Então, essa unidade, ela deixa o copy mais coeso, mais interessante. E aí ele já joga essa provocação do tipo, ó, enquanto você ficar olhando ali as pessoas tendo que descartar os carros delas, trocar de carro, então carro parado no meio da estrada, enfim, todos aqueles perrengues, você vai sentir que você fez uma ótima decisão por ter comprado esse carro duradouro, esse carro que não te dá nenhum tipo de trabalho e te leva dos lugares, né? Quando ele fala aqui de A a B, de B a C, enfim, você está sempre rodando ali com o seu carro, que de fato é o objetivo. A pessoa compra o carro para poder usar, não para deixar estacionado. E aí ele destaca e faz essa provocação, justamente para gerar essa separação de uma pessoa que toma uma decisão ruim, ou seja, de comprar um carro barato ali que vai ficar dando problema, e uma pessoa que tomou uma decisão mais ousada de investir mais no carro, porém vai ter muito mais benefício no longo prazo, que vai justificar esse investimento que a pessoa fez. Esse copy ele não tem um call to action, né? Então ele não é um tipo de anúncio onde a pessoa, né, ela é direcionada depois a tomar uma ação, seja ligar para algum lugar ou, enfim, ir até uma concessionária para comprar, porque provavelmente ele era uma estratégia ali de branding, né? Então o objetivo era que as pessoas ficassem com isso na cabeça, assim como o David Ogilvy ele fez aqui no anúncio clássico da Rolls-Royce. O objetivo era que aquilo entrasse na cabeça da pessoa e quando ela pensasse num carro de luxo,
automaticamente ela pensasse em Rolls Royce. A mesma lógica aqui, quando eu pensasse em um carro que tivesse muita quilometragem, um carro que me permitisse rodar por anos sem muita manutenção, sem perrengues de oficina, automaticamente eu pensaria em uma Mercedes-Benz. Então esse é o poder do copy no final das contas. Nem tudo é você fazer com que a pessoa tome uma ação imediata, porém ele pode ter um poder muito forte de grudar uma informação na cabeça da pessoa e sempre quando ela pensar em um determinado assunto, ela automaticamente vai conectar ao produto que você oferece, à oferta que você tem disponível. Tá? Então é isso. Lembrando que essa tradução vai estar disponível em texto também, com meus comentários em texto aqui, para quem preferir, e vai ter um exercício lá para você executar. Tá? Dentro aqui do Swiper você tem todos os exercícios que eu construo aqui para você poder treinar copy. Eles ficam dentro dessa barrinha azul aqui, que você pode colocar em prática e, enfim, treinar o seu copy dentro do mesmo contexto do anúncio que a gente acabou de analisar. É isso, espero que vocês tenham gostado, uma análise bem rápida, para a gente não esquecer da importância de fazer aí a análise de copy, treinamento diário, que esse é um negócio que você precisa fazer todos os dias, tá? Não caia nessa ideia de achar que copy é um negócio que você estuda de vez em quando, ou então só quando você precisa. Tá? Copy é um negócio, é um exercício diário, isso é importantíssimo. É isso, a gente se vê na próxima, forte abraço e até mais.